Tá aí. Agora vamos começar então com a teoria de espelhos planos, tá, gente? Na verdade, dentro dessa unidade, que a gente está chamando de 2, ótica 2, a gente vai trabalhar todas as reflexões. Não só em espelhos planos, mas também nos esféricos, tá? Vai estar tudo junto nesse módulo de reflexão. Tá, vamos falar um pouco sobre a reflexão. Para a gente primeiro, deixa eu só pegar aqui o controle, senão o pessoal não me vê. Para a gente começar a falar de espelho, vamos falar um pouquinho por que que o espelho reflete tão bem a luz, tá? A reflexão, gente, ela é um fenômeno que acontece em qualquer superfície. O problema é que em algumas superfícies essa reflexão ela é tão perfeitinha que você consegue visualizar imagens. Agora, a rigor, se você pensar, a parede da sala é uma superfície refletora, está refletindo cor, mas ela não é espelhada. Então, espelhos são feitos a partir de uma reflexão específica. O que que acontece? Imagina uma superfície muito lisa. Né? Você para perceber uma coisa, né? Por que que vocês acham que os espelhos são feitos com vidro? Porque talvez dos materiais que a gente tem assim à nossa mão, né, que sejam baratos, é a coisa mais lisa que tem. Tem nada que seja mais liso do que vidro, né? Tanto é que, por exemplo, no laboratório de química, esses laboratórios que usam substâncias meio que tóxicas, você não tem nada de plástico. É tudo vidro. Porque o vidro é muito mais fácil até para higienizar. O que que acontece na luz quando ela bate no vidro? O vidro é uma superfície tão lisinha que a luz faz isso aqui, ó. Imaginem a luz vindo de uma fonte qualquer. Do sol, vai, vamos pegar a luz do sol. Ô, gente, uma coisa importante, tá? O sol é uma fonte tão grande, ele está tão longe, que normalmente, quando a gente vai representar raios solares, a gente representa todos paralelos. Tá? Para nós, o sol, dentro da ótica, ele não é uma fonte divergente, convergente, não. Ele vai emitir feixes com raios paralelos. Tá. O que que acontece na superfície? O raio bate e reflete. Agora, como a superfície não tem irregularidades, os raios fazem isso aqui, ó, gente. Ó. Isso é uma reflexãozinha perfeita. Agora, quando você pega, por exemplo, o caso, né, a lousa. A lousa, ela é uma superfície meio refletora. Dá para ver um pouco do reflexo, né? Só que não é um reflexo tão bonitinho como num espelho. Por quê? Porque numa superfície irregular, vamos colocar aqui uma superfície irregular, vai acontecer o que a gente chama de reflexão difusa. Porque olha o que vai acontecer. Os raios, eles chegam bonitinhos. Ó. Só que ao invés da reflexão ser perfeitinha assim, ó, acontece isso, ó. Percebe que aqui a reflexão não está padronizada? Isso aqui é uma reflexão difusa. Difusa. Tá aí, ok? Então a gente vai estudar esse tipo de reflexão. Superfícies refletoras planas, aí você vai ter as côncavas e as convexas, tá? Por enquanto a gente vai começar das planas, tá? Então essa aqui é um espelho plano. Danilo, o que é que eu preciso saber sobre espelhos planos? Né? Tipo, por que que eu estudo espelho? Talvez a coisa mais importante que a gente estuda nos espelhos é explicar o mecanismo pelo qual eu consigo enxergar aquela imagem dentro do espelho. Como que isso funciona? Quando a gente também estuda espelhos, a gente percebe que dependendo do espelho que você usa, se é côncavo ou convexo, a imagem ela pode apresentar ligeiras distorções em relação ao objeto. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a imagem é esticada,
às vezes a imagem é pequenininha, às vezes a imagem é de ponta cabeça. Tem uma série de distorções que ocorrem dependendo da natureza do espelho. Então, estudar espelho significa aprender as características das imagens e, sobretudo, representar isso. Essa é a história. Ótica é uma área onde a gente mais representa do que faz conta, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo da reflexão. Mecanismo de formação de imagens das imagens no espelho. Tá. Eu vou começar primeiro trabalhando com objetos pequenininhos, depois a gente pega objetos maiores, tá? Peraí. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai representar o espelho? Eu vou representar aqui o espelho de pé, aqui. Aí assim, né, gente? Todo espelho vai ter uma superfície que é refletora e uma que não é. Normalmente, como é que a gente sabe qual superfície está refletindo? A gente coloca um símbolozinho assim, ó, na parte de trás do espelho, tá? Então, tipo assim, a luz ela vai vir daqui, bater no espelho e voltar, tá bom? Eu vou posicionar aqui no espelho um objeto, uma bolotinha, tá aqui, objeto. E eu queria saber como é que eu vou enxergar esse objeto no espelho. Para você determinar como você enxerga o objeto no espelho, e essa regra que eu vou ensinar para vocês aqui, ela vai valer para toda reflexão. Toda vez que você botar um objeto na frente do espelho e você quiser visualizar a imagem dele, você vai usar essa técnica que eu vou te ensinar agora. A técnica é simples. Você vai jogar do objeto dois raios quaisquer. Você pode jogar um raio para cá e um para cá, um para cá e um para cá. Você vai jogar dois raios e vai refletir esses raios no espelho. Lembrando que existe o princípio da reflexão. Princípio. O princípio é o ângulo de incidência, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, assim, para você conseguir desenhar a imagem bonitinha, você vai precisar de uma régua, de preferência de uma folha quadriculadinha, para conseguir visualizar isso com uma certa facilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar dois raios no espelho e vou rebater esses raios para ver o que vai acontecer. O primeiro raio que eu vou escolher, gente, ele vai bater aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó. Então, eu vou traçar um raio de luz que sai daqui, bate aqui e vai refletir. Ó, presta atenção agora para não dar ruim. Quando eu refletir o raio, eu tenho que tomar um cuidado para que esse ângulo seja o mais parecido possível com o ângulo de incidência. Então veja só, tá vendo onde eu botei o raio aqui no espelho, ó? Eu vou traçar aqui a normal, ó, normal, ó, normal, ó, normal. Ó. Falei. Observa que o ângulo de incidência é esse aqui, ó. Tá vendo? Agora, o que que eu tenho que fazer no meu desenho? Eu vou ter que traçar um raio refletido de tal maneira que esse ângulo fique igual ao do outro. Mais ou menos isso aqui, ó. Pronto, tracei. Agora eu vou traçar outro.
Vou traçar outro. Então eu vou chamar esse raio de raio um, tá? Raio um. Agora eu vou traçar um outro raio. Então vê, ó uma coisa que a gente já começa a entender uns paranauê. Imagina que tem uma pessoa aqui, ó. Ela vai enxergar o objeto. Tudo bem? Ela vai enxergar porque a luz ela vai sair do objeto, bater aqui e atingir o olho da pessoa, tá? Só que tem um detalhe. O nosso cérebro, ele tem um sistema de processamento de imagens, certo? Para o nosso cérebro, esse raio de luz aqui, ó, ele está vindo lá de trás. O nosso cérebro, ou pelo menos a parte do nosso cérebro que processa a visão, não sabe que teve uma reflexão. Teu cérebro não tem essa capacidade de interpretar que essa luz aqui, ó, ela é proveniente lá de trás. Para o teu cérebro, a luz ela vem de algum lugar. Então, quando você enxerga essa luz, você está enxergando essa luz de uma coisa que aparentemente está dentro do espelho. Como se você estivesse morando lá dentro, tá? E por isso que a gente vai chamar esse tipo de imagem de virtual. Porque ela é uma imagem que não existe. Não dá, aquilo que você está vendo não está ali, né? Tá? A gente vai chegar nessa parte. Agora eu vou traçar o segundo raio, gente. O segundo raio, eu vou ser muito malandro. Eu vou traçar ele assim, ó. Vou traçar de outra cor. Ó. Eu tracei o raio de luz exatamente formando 90 graus com o espelho. Ah, professor, por que que você traçou esse raio? Porque eu quis. Como que esse raio vai refletir, gente? A hora que ele bater no espelho, ele vai para onde? Ele volta pelo mesmo lugar que ele foi. Vocês conseguem perceber isso? Qual é o ângulo de incidência desse raio com a normal? Zero. A reta normal não é uma reta perpendicular ao espelho? Ele está incidindo em cima da normal. Pá! Quando o raio incide em cima da normal, ele está fazendo um ângulo de 0 graus com a normal. Então ele bate e volta pelo mesmo lugar. Tudo bem? Ok. Agora vocês vão entender por que que eu estou desenhando dois raios. Dois raios. Como eu disse para vocês, os nossos olhos, eles não conseguem interpretar que os raios foram provenientes de uma reflexão. Então, para os nossos olhos, esses raios estão vindo de um lugar lá atrás. Como é que eu faço para encontrar esse lugar lá atrás? Eu vou prolongar os raios refletidos. Pega esse raio refletido aqui, ó, vamos chamar de raio 2, e prolonga ele para trás do espelho. Faz isso aqui, ó. Nhão, 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 nhão. Ó, prolonga. Isso é uma técnica matemática, tá? Para desenhar o objeto. Beleza. Agora você prolonga esse outro raio. Prolonga ele. Zuel, 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 zuel. Você percebe que eles se encontram num certo ponto? Aqui, ó. Então, para os seus olhos, de onde está vindo essa luz? Está aqui, tá? É como se existisse, para os seus olhos, um objeto aqui, o espelho fosse, entre aspas, gente, por favor, tá? O espelho fosse uma janela e você está observando o objeto dentro do espelho. Tá? Essa é a imagem que a gente observa ali. Essa imagem, ela tem algumas características. Vamos falar sobre as características da imagem. Aqui é o objeto, ó, e aqui é a imagem, tá? Beleza. A primeira característica que a gente percebe no objeto, gente, é a questão de ele ser virtual, tá? Aqui é, aliás, aqui é a imagem, perdão. Imagem. Então vamos colocar características de I.
Características de I. Ela é virtual. Peraí, deixa eu virar aqui. Ela é virtual. E tem uma outra característica que a gente pode citar aqui. Ela é uma. Quando você olha para um objeto no espelho, por exemplo, imagina que você está se trocando, vai se arrumar para fazer alguma coisa. Aí você se olha no espelho, você vê lá a tua imagem. Só que para você se olhar no espelho, você se posiciona a uma certa distância do espelho, que pode ser maior ou menor. Você pode se aproximar mais, menos. Essa distância a gente vai chamar de P para variar. Distância do objeto até o espelho. Quando você olha para a imagem produzida, você percebe que a imagem também está longe do espelho. Ela está a uma certa distância, que adivinha, nós vamos chamar de pelinha. Distância da imagem até o objeto. Tudo bem? Quem é maior? P ou pelinha? Prova. É a mesma coisa. P é igual a pelinha, prova. A gente vai provar, adivinha, fazendo o quê? Procurando triângulos, tá? Os triângulos estão na nossa cara, gente. Vocês estão percebendo aqui, ó? Você tem um triângulo do objeto com o espelho e tem o triângulo da imagem com o espelho. Ô, gente, por favor, esse lado aqui, ó, ele não é o mesmo lado para os dois triângulos? Esses triângulos são idênticos. Eles são mais do que semelhantes. Eles são congruentes. Se eles são congruentes, os lados têm que ser todos iguais. Então, por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Que é o espelho, na verdade? É o mesmo para os dois. Então, por consequência, o P tem que ser igual ao pelinho. O P tem que ser igual ao pelinho. Aí, beleza? Então, você percebe que diferente da câmara escura, na câmara escura, a imagem ela era invertida, né? E ela podia mudar de tamanho, tá? No espelho, a imagem e o objeto estão sempre à mesma distância. Então você pode guardar a seguinte frase no espelho plano, né? Imagem e objeto são simétricos em relação ao espelho. Ó, imagem e objeto são simétricos em relação ao espelho. Ai. Oi. Por que que é virtual? Tá, vamos tentar olhar para o significado da palavra. Virtual é uma coisa que não é real, é uma coisa que não existe. Ela não existe por quê? Ahn, talvez para te explicar o que é virtual, eu acho que seria melhor eu te explicar o que é uma imagem real, que daí a gente consegue estabelecer um parâmetro. Porque lembra que tem essa história de imagem real e virtual. Por exemplo, quando a Pri ou o Eloy eles vão usar o Data Show, então eles vão lá, ligam o Data Show e a imagem ela vem na tela, pá. Então o Data Show ele é um dispositivo que ele produz imagens fora do objeto. Tanto é que a imagem que vem do Data Show ela é projetada na parede. Então, é esse tipo de imagens que algumas coisas produzem, cinema, por exemplo, que podem ser projetadas na parede, ou numa tela, ou em qualquer outra coisa, eu chamo de imagem real. No espelho, a imagem que está lá no espelho, ela não pode ser projetada. Você não consegue pegar um espelho, colocar na parede assim e projetar a tua imagem na parede. Ou seja, é como se a imagem estivesse dentro do espelho. Toda vez que a imagem tem essa característica de estar dentro do espelho, eu vou chamar ela de imagem virtual. Aí tem uma outra coisa, gente, que talvez torne isso um pouco mais simples. Como que eu vou saber se a imagem é real ou virtual, Danilo?
Simples. Toda vez que a imagem for virtual, para você encontrar ela, você tem que prolongar raios, tá vendo? Ó? O que eu tive que fazer para encontrar onde estava a imagem? Eu tive que prolongar os raios. Então, toda imagem virtual, ó, eu vou até colocar essa setinha aqui, ó. Toda imagem virtual é obtida a partir do prolongamento dos raios refletidos, tá? Conforme a gente vai estudando os outros espelhos, esse conceito ele vai ficando um pouco mais claro, tá? Mas no começo é um pouco estranho mesmo. Ai, peraí, desculpa. Vamos falar do enantiomorfismo. Puta, isso aqui é legal. Isso é uma outra característica que o espelho fornece, né? É até difícil explicar o que é enantiomorfismo. Acho que é melhor eu citar um exemplo. Vou colocar aqui. Enantiomorfismo. Isso aqui já foi tema de algumas questões de vestibular, vocês devem ter visto já. Imagina que você tem um espelho e você vai colocar um objeto na frente do espelho. No primeiro caso ali, no desenho que a gente fez no início, eu coloquei uma bolotinha. Só que agora eu vou colocar um objeto que tem forma. Forma. Eu vou colocar um objeto assim, ó. Pronto. Escolhi um objeto aleatório e coloquei ali, ó. Diferentemente do caso da bolinha, a gente não vai ficar traçando dois raios aqui. Com um objeto grande, isso não é legal. Imagina você ter que ficar pegando cada pontinho do objeto e traçando dois raios, dois raios, dois raios. A gente tirou uma conclusão, agora há pouco, que vai facilitar a nossa vida. Se a imagem e o objeto são simétricos, o que a gente pode fazer? A gente pode ir desenhando ponto a ponto o objeto no espelho. Então, por exemplo, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ele vai aparecer no espelho do outro lado aqui, a uma mesma distância do espelho que está o objeto. Então, aqui no meu desenho, um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro quadradinhos. Esse aqui é o ponto A, ó. E esse aqui vai ser a imagem dele, a linha. Agora, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui, eu vou chamar de B, ele está a uma distância de cinco quadradinhos do espelho. Ele está atrás do A, ó, cinco quadradinhos do espelho. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Belinha. Próximo ponto, C. O ponto C, ele está numa mesma distância do B, do espelho, mas ele está mais para baixo. Então, ele vai vir aqui, ó. Celinha. Você vai desenhando ponto a ponto, tá? E aí você tem o último ponto, que é o D aqui, ó. O D, ele tá atrás do C, então ele vai ficar aqui, ó. Atrás do D, do C, tá? E aí você une, une. Olha lá.
Na verdade, tem duas características aqui ao mesmo tempo. A primeira é perceber, se você não tinha percebido isso já, né? Mas, enfim, o tamanho é igualzinho, tá vendo? Ó? Então, esse tipo de espelho ele não amplia, ele só mostra a imagem do mesmo tamanho. E tem o enantiomorfismo, né? A sensação que dá é que a imagem, para você projetar a imagem no espelho, é como se a imagem tivesse feito isso aqui, ó, virado, né? Isso é o enantiomorfismo, tá? É a imagem e o objeto terem essa característica de serem uma, como se fosse um avesso do outro, tá? Beleza? E aqui uma observação: imagem e objeto são do mesmo tamanho. Imagem e objeto possuem o mesmo tamanho. Então a gente pode resumir as características da imagem do espelho falando que são imagens virtuais, simétricas, do mesmo tamanho e enantiomórficas. Tá bom? Virtuais, simétricas, do mesmo tamanho e uma o contrário da outra, enantiomórficas. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Oi. E enantiomórfica. Isso. Virtual, simétrica, mesmo tamanho, enantiomórfica. Quatro palavrinhas. Gente, a teoria de espelho é essa. No entanto, existe sempre aqueles pequenos pormenores, né? Geralmente, quando cai questões envolvendo espelhos planos, a gente percebe que a questão em si ela vai usar de alguma aplicabilidade do espelho. Fala, Malu, perdão. Ah, essas daí não, né? Não é sempre que não se sobrepõe. Não, não, mas aí cuidado, cuidado. É. Os isômeros não são sobreponíveis, mas aí cuidado, porque ali é uma coisa 3D. Porque, por exemplo, se eu pegar isso aqui e virar ao contrário, eu sobreponho. Eu sobreponho. Ali o problema é outro, tá? Como é que eu vou te explicar? Eu posso te explicar isso quando a gente for estudar geometria molecular, porque aí você vai entender o que que significa não sobrepor, tá? Mas não é aplicado aqui. Gente, um dos assuntos que é bem famoso quando cai questão de espelho é o probleminha do campo visual. Que assim, gente, esse espelho ele não tem muita utilidade, assim, quer dizer, não tem muita utilidade, né? Ele serve pra gente se ver. Serve pra gente se ver, serve pra gente ver coisas atrás da gente. Então, por exemplo, motoristas de carro utilizam esse tipo de recurso, né? Então, o que é campo visual? O que é campo visual? Imagina o seguinte: imagina que eu tenho aqui, ó, eu tô de costas para vocês, tá? Vocês são as pessoas, os objetos e eu sou o observador. E aqui na minha frente eu tenho um espelho. E eu vou olhar para vocês, não diretamente, óbvio, eu vou olhar pelo espelho. A pergunta é a seguinte: será que se eu olhar pelo espelho, eu consigo ver todo mundo? Depende. Depende da minha posição, depende da posição de vocês, vai depender do tamanho do espelho. Tem uma série de coisas que vão definir isso. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação como essa, então você tem aqui o espelho, tem um observador e tem os objetos aqui atrás. A gente consegue determinar qual é o campo visual desse observador. Ou seja, eu consigo observar que objetos eu vou ver e quais eu não vou ver. Então você sabe que isso aqui é uma mão na roda para exercício. Né? O cara bota um monte de pontinho aqui, bota um cara, o espelho e fala quem ele vai enxergar. Então, o truque é como determinar o campo visual. Vamos escolher um lugar para colocar o observador.
O observador, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Essa bolotinha vermelha é o observador, tá? E aí eu vou colocar em volta dele aqui pontos aleatórios que seriam possíveis objetos. Então vou colocar um objeto aqui, A, vou colocar um aqui, B, vou colocar um aqui, C, vou colocar um aqui, D e um aqui, E. Pronto. Aqui. E aí eu quero ver quem eu enxergo, quem eu não enxergo. Claro que tem uns pontos que é meio óbvio, né? Gente, a gente não vai ficar traçando o raio de luz para saber se vai atingir, porque o que acontece? Como é que você determinaria se o observador vai enxergar o objeto? Você ia ter que traçar raios de luz no espelho e ver se esses raios de luz vão chegar no cara. Só que o problema é que fazer isso com essa configuração é muito difícil. Então a gente vai usar um truque. E isso é um truque, tá? É literalmente um truque. Tenta imaginar onde seria a imagem do observador no espelho. Então tá aqui o observador, tá aqui o espelho. A imagem do observador no espelho estaria aqui, ó, certo? Então essa aqui é a imagem do observador. Então, peguei o observador, transpus ele para cá. Agora você vai imaginar que o observador é esse cara e o espelho é uma janela. E aí você vai traçar raios de luz desse cara nas extremidades do espelho. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Também eu coloquei um puta de um espelho grande, né? Claro que ele vai ver todo mundo, né? Olha o tamanho do espelho do cara, velho. Ó. Nhão. Aqui. Observa que toda essa região aqui, ó, foi coberta por esses raios de luz, tá? Então tudo isso aqui é o campo visual dele, ó. Tudo isso aqui é o campo visual dele. Tudo isso é o campo visual. Tem até um exercício muito legal, acho que na apostila tem, que é assim, aqui é uma vitrine, tem um espelho e tem um cara aqui. Aí tá passando uma mulher aqui. Ele quer que a gente calcule quantos metros a mulher vai passar aqui atrás, de tal maneira que ele consiga vê-la. Então, em síntese, o exercício seria você descobrir qual é o campo visual do cara e ver quantos metros tem aqui. Aí tinha lá uma forma de calcular, tá? Mas basicamente isso é a determinação de campo visual, tá? E tem outras coisas, tem rotação de espelho, translação de espelho, tá? Mas isso eu vou deixar para depois. Vamos fazer uns exercícios? Os exercícios estão na página 8 e 9, tá? Questão número um, gente. Um raio de luz incide verticalmente sobre um espelho plano que está inclinado 20 graus em relação à horizontal. Então, tipo assim, ó,
Você tem uma horizontal. Ô, gente, se ele fala que o raio de luz é vertical. Ó, peraí, peraí. Desculpa aí, gente. Aqui, ó. Aqui está a superfície horizontal. Aí o que que ele fez? Ele colocou nessa superfície meio que inclinado assim, ó, o espelho. E aqui diz que está formando 20 graus. Aí ele fala que vai jogar em cima do espelho um raio vertical. Como assim vertical? Como assim vertical? Então, quando ele fala vertical, ele está falando em relação ao eixo X, óbvio. Então, na verdade, o raio vertical é um raio que faria com o plano 90 graus. Mas ele vai bater no espelho. Ele vai fazer isso aqui, ó. Nossa senhora, misericórdia. Nhe. Ó. Tá, aí a pergunta do cara é a seguinte: ele quer saber quantos graus o raio refletido faz com a superfície do espelho. Peraí, vamos refletir esse raio, gente. Como é que eu faço para desenhar o raio refletido? Primeiro eu tenho que desenhar normal. Então vamos lá. Cuidado aqui, cara, porque aqui é foda. A normal, ela é perpendicular ao espelho. Então você tem que imaginar, ó, o espelho está aqui. A normal, ela tem que ser perpendicular ao espelho. Então ela é meio assim, ó. Que merda. Ela é meio assim, ó. Ó, tá? Aqui é I, ó. Agora eu tenho que tentar desenhar esse raio batendo no espelho e saindo com um ângulo mais ou menos igual a esse aqui, tá? Quem disse que a luz caminha em linha reta, né? Não é, gente. São ondas gravitacionais que estão distorcendo o espaço-tempo. Por isso que ela tá meio. Então aqui é o I. Tá, agora diz pra mim, o que que ele quer que eu ache aqui nesse desenho? Ele quer que eu ache isso aqui, ó. O ângulo que o raio refletido faz com a superfície do espelho. Ele quer isso aqui, ó. Alfa. É isso. Tá bom? Eu tô desenhando maior porque eu vou ter que fazer uns rabiscos aqui. Eu quero que todo mundo enxergue. Tá aqui. Ô, gente, esse tipo de questão é assim, é uma questão de geometria, tá? Esquece ótica, tudo que você precisar para saber de ótica, você já sabe aqui, ó. Você sabe que aqui vale I, você sabe que aqui vale I, você sabe que aqui vale alfa, que é o que eu quero saber. Agora é matemática, cara. Bom, o que que eu pensei quando eu vi esse exercício? Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar algumas linhas para dentro daqui, ó, dessa região. Então, a primeira coisa que eu fiz, se bem que isso aqui está meio torto, né? Esse raio tem que ser vertical. Pera aí, gente. Ó. A primeira coisa que eu fiz foi descer esse raio até aqui, ó. Ó. Esse raio aqui, ele fala que ele é vertical. Então, na hora que eu projetar esse raio aqui para dentro, eu vou formar um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Aí acabou, gente. Sabe por quê, ó? Aqui não é 90 graus? Tá.
quanto vale esse ângulo aqui, ó? Uhum. Bom, a soma dos internos tem que dar 180. Então aqui é 90 mais 20, 110. Então aqui tem que ser 70. Acabou, sabe por quê, ó? Tá vendo esse ângulo? Ele é oposto pelo vértice desse, ó. Tudo bem? E esse ângulo aqui é o alfa, ó, igualzinho daqui. Porque, ó, aqui ele entra com I e sai com I. Se aqui também é se aqui é alfa, aqui também é, ó. Então, no final das contas, o ângulo que ele faz com a superfície do espelho é os 70 graus, tá? É os 70 graus. Tá? Se considerasse que está perpendicular à superfície. Sim, sim, verdade. Mas eu confesso para você que a primeira vez que eu fiz essa questão, demorei um pouquinho para perceber isso, viu? Eu fiquei olhando e falei, peraí, como é que eu faço para achar isso? Aí eu tive a ideia de falar, meu, quer saber? Eu vou prolongar isso aqui para formar um triângulo. Aí saiu, tá? Mas não é raro enroscar numa questão dessa. Então ficou a alternativa D. Ave Maria, essa questão 2 é muito louca. Essa questão é muito louca. Hum. Ui, salvei. Vocês já fizeram isso em casa? Se olhar a parte de trás do cabelo com o espelho atrás? Eu sei que os meninos já fizeram isso, porque toda vez que vai na barbearia ele faz isso no final, né? Você tá lá, corta o cabelo, aí ele pega o espelhinho, põe aqui atrás, aí você se olha. Na verdade é assim, né? A luz, ela bate, ela sai da minha nuca, bate no espelho aqui, bate no espelho da frente e vem pro meu olho. Tudo bem? É isso que ela vai fazer aqui. Tá vendo que a menina tá segurando um espelho aqui atrás, ó? Vamos ler aqui o bagulho. Uma garota, para observar o seu penteado, coloca-se na frente de um espelho plano de parede situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos. Então aqui uma florzinha. Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 centímetros da garota, a 15 centímetros da flor. Aí vem a pergunta: a menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho da parede, está próxima de quanto? Só a pergunta já é difícil. Vamos tentar primeiro desenhar, né? O desafio é desenhar primeiro. Vai ser um desenho meio grande, peraí. Vou colocar o espelho aqui. Ó, aqui está o espelhão. Ele fala que a menina está a 40 centímetros do espelho. E o espelho está a 15 centímetros da cabeça dela. Então, peraí. Ô, gente, eu não vou colocar. Eu não vou desenhar a menina. Obviamente, vocês sabem por quê, né? Então, aqui é a menina. E o espelho, o outro espelho, ele está aqui, ó. Então, aqui eu tenho o espelho E1 e o espelho E2. Bom dia, pai. Oi? Hum? Vocês estão me vendo? Já saiu, já? Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Não sei, tá. Microfone aberto. Aí, tudo bem. Ó, então é assim, a menina,
o espelho que está nas costas dela e o espelho da frente. Então, a luz ela tem que fazer que trajeto? Ela tem que sair daqui, bater nesse espelho, bater nesse espelho e voltar para o olho da menina. Então, o que que a menina enxerga na verdade? A menina enxerga a imagem da imagem. Porque é o seguinte, quando a luz bater, quando a luz sair da tiarinha da menina e bater no primeiro espelho, ele vai formar uma imagem. Essa imagem vai ser capturada pelo outro espelho. E vai aparecer ali, ó. Tá? Ele quer que a gente calcule a distância da flor até a imagem que a menina vai ver nesse espelho, ó. É isso que ele quer que eu calcule. Calcule a distância da flor até a imagem que a menina vê pelo espelho da parede. Então, o que que a gente vai ter que fazer, pessoal? Primeiro, eu vou projetar no espelho E2 a primeira imagem, que seria a luz que vai bater nesse espelho e vai para lá, né? Bom, eu desenhei aqui a menina a uma distância de 3 quadradinhos. Então, aqui está a imagem dela, ó. 1, 2, 3. Aqui. Agora, isso aqui vai refletir nesse espelho e ela vai ver, ela vai ver, na verdade, essa imagem, não vai? Só que ela vai ver essa imagem aonde? No outro espelho. Então agora eu tenho que projetar a imagem disso, ó, lá. A imagem disso, lá. Bom, eu vou contar os quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu venho para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está a imagem da imagem. Então, tipo, o que que essa menina vai enxergar? Ela vai enxergar isso aqui, ó. A imagem da imagem. Só que vocês estão ligados que essa merda é infinita, né? Por que essa merda é infinita? Porque aí, ó, isso aqui vai servir como imagem nesse espelho, lá na casa do chapéu. E essa da casa do chapéu vai ser projetada aqui. E vai para casa do chapéu. Vocês já fizeram essa. Vocês já colocaram um espelho na frente do outro? Cara, é muito louco, velho. Fica um túnel assim, ó. Vocês nunca fizeram isso? Repara, quando você for, quando você estiver em casa, pega fica na frente do espelho e coloca um outro espelho assim na frente, ó. Tipo, para um espelho ficar refletindo o outro. Quando você olha dentro do espelho, é uma imagem infinita. Blá, 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 blá. Vai embora assim. É muito psicodélico, inclusive. Tá? Bom, enfim, ele quer essa distância aqui, ó, gente. Daqui até aqui, ó. Tudo isso aqui. Bom, agora vamos às medidas que ele deu. Ele fala que isso aqui, ó, mede. Essa distância aqui mede quanto, gente? Eu esqueci agora. A distância da menina para o espelho. Tá. E essa daqui vale 15, né, ó? Do espelho até as costas da menina aqui, ó. Ô, gente, então para um pouquinho. Se aqui é 15, aqui também é 15. 15. Tá. Agora, isso vai ser projetado lá. Com que distância? 70. Olha lá. Agora eu já consigo fazer a conta. Ele quer a distância daqui, então é 40 mais o 70 para a imagem. Tá? Então a distância da flor até a imagem obtida no espelho é de 110.
Vocês perceberam um detalhe na pergunta? Qual é a menor distância? Por isso que eu falei que assim, se você ficar fazendo isso aqui ad eterno, você vai ter várias imagens cada vez mais longe. Ele quer a primeira que você enxerga, tá? É muito estranho isso, né? Vocês não acham esquisito? É, eu faço esse exercício sempre, mas eu continuo achando ele sempre esquisito. É muito abstrato, essa coisa de imagem da imagem. Uma hora tá fora, outra hora tá dentro. É muito esquisito. 3. Uma bola sai. Peraí, opa. Peraí. Uma bola sai de um ponto A até um ponto B sobre uma mesa horizontal, seguindo a trajetória mostrada na figura a seguir. Perpendicularmente à superfície da mesa, existe um espelho plano. Pode-se afirmar que a distância do ponto A até a imagem da bola, quando ela se encontra no ponto B, vale quanto? Então vamos lá. Eu tenho uma mesa, então tipo, imagina que a lousa é uma mesa e eu vou colocar um espelho aqui, em pé, tá? Vou colocar aqui o espelho. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma bolinha, vou colocar a bolinha aqui. Ele deu a distância da bolinha até o espelho. É 12, né? Essa daqui é 12? Tô lembrando, 12. Tá. Aí o que ele fez? Ele deu um toque na bolinha, a bolinha começou a fazer isso aqui, ó. Ela foi até um ponto B. Então imagina o seguinte, pessoal, enquanto a bolinha foi fazendo isso, ó, vum, você tinha uma imagem também fazendo isso, certo? Tá, beleza. Aí vamos só ver a pergunta de novo, porque a gente vai ter que fazer um desenho a mais aqui. Ele fala assim, ó, qual a distância do ponto A até a imagem da bolinha no ponto B? O ponto B está aqui, ó. Agora, onde é a imagem da bolinha do ponto B? É aqui dentro do espelho. Então, ó, como a imagem ela é simétrica, ela está aqui, ó. Ela está aqui, belinha, ó, tá? E eu quero essa distância, ó, gente. Isso aqui, ó. Vai, procura o triângulo aí. Já sabe, né? Tem que achar um triângulo. Ó, tive uma ideia. Ahn, ele deu também essa distância aqui, ó, que vale 12, certo? Ele deu também essa distância aqui, ó, que vale 4. 4. E aí? Ó, gente, com um bom esforço aqui, se eu traçar isso aqui, ó, aqui atrás, eu acho um triângulo retângulo, né? Ó, tá vendo? Agora, isso aqui mede 12, ó, que seria um cateto. O outro cateto é tudo isso aqui, não é, ó? Agora pensa comigo, gente. Aqui vale 12. Só que quanto que vale isso aqui? Aí, vale 4.
que é a mesma distância daqui para cá, ó. Então, se aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 16, então. Olha lá o triângulo pitagórico. Você tem um cateto 16, que é 4 vezes 4. Você tem um cateto 12, que é 4 vezes 3. E aí você vai ter a hipotenusa, que é 4 vezes 5. 4 vezes 5, tá? Então a distância vale 20. É o meu de novo? Deixa eu meter no avião. Próxima. Uma pessoa de altura H. Ah, então ficou a alternativa D, né? Só colocar a alternativa aqui. É o meu de novo? Ah. Uma pessoa de altura H está diante de um espelho vertical. Vertical. A representa a cabeça da pessoa. B representa os pés. E O representa os olhos. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. A é a cabeça. B é os pés. E os olhos estão mais ou menos aqui em cima, ó. Pronto. Então, cabeça, os pés e aqui estão os olhos. Aí, eu vou posicionar aqui um espelho na frente da pessoa. Na verdade, aqui está a parede e eu vou colocar na parede um espelho. Aí ele fala assim no item A: trace os raios de luz que partem de A e B, só são e atingem o olho da pessoa. Então imagina o seguinte: imagina que você está na frente de um espelho e você consiga se visualizar por inteiro, dos pés à cabeça. Então, se eu estou me visualizando por inteiro no espelho, significa que tem raio da minha cabeça que está batendo no espelho e vindo para o meu olho. Tem raios do corpo inteiro fazendo isso, até o pé. Então ele quer que eu pegue um raio daqui, reflita e bate no olho. Tá bom? Bom, vamos começar com o raio que vem da cabeça. Vai sair um raio de luz da cabeça, ele tem que bater no espelho e tem que chegar no olho do cara. Detalhe: incidência igual a reflexão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, uma retinha normal. Uma retinha normal. Eu vou fazer uma coisa aqui para melhorar para o pessoal de casa. Ó, gente, talvez fique um pouco mais nítido. Então aqui, ó, eu tracei uma reta normal ao espelho. O espelho está aqui na parede. Agora eu vou traçar um raio que vai bater aqui no espelho e vai vir para o olho da pessoa, tá? Olha lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o pé. Eu tenho que traçar uma normal. Ó, deixa eu dar uma dica aqui. Qual o critério que eu escolho para saber onde eu vou traçar a normal? Porque alguns alunos não entendem. Fala, professor, por que você traçou a normal aqui? Porque eu sei que o raio vai bater e vai refletir, não vai? Quando ele bater e refletir, como o ângulo de incidência e reflexão tem que ser iguais, o que que eu faço? Eu traço a normal exatamente na distância entre esse ponto e esse aqui, ó. Então aqui está o pé da pessoa, não tá? Aqui está o olho da pessoa. Eu conto quantos quadradinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Divido por 2, dá 2,5. Eu ponho a normal bem no meinho do caminho. Porque aí, colocando aqui no meio, eu tenho certeza que o raio vai incidir e refletir com o mesmo ângulo. Você não pode colocar a normal nem muito para baixo nem muito para cima. Senão você está violando a lei da reflexão. Qual é a lei da reflexão?
o ângulo que incide, ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual ao ângulo de volta. Ó, é aqui a treta, ó. Para você conseguir fazer isso ficar igual a isso, você tem que traçar normal bem no meio dos dois pontos aqui, ó. Tudo bem? Esse é o item A. Eu vou fazer o item B aqui mesmo, tá? Gente, agora vem uma coisa muito curiosa sobre essa questão da gente se enxergar no espelho por inteiro. Para você conseguir se enxergar no espelho por inteiro, o espelho ele precisa ter um tamanho mínimo. Isso é meio óbvio, né, gente? Por exemplo, você pega aqueles espelhinhos pequenininhos, você não vai se enxergar por inteiro. Qual é o tamanho que um espelho deve ter para que você consiga se enxergar? Veja, a resposta está na lousa. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Para o cara conseguir enxergar um raio de luz que vem do pé dele e o raio de luz que vem da cabeça, o espelho tem que ter pelo menos esse tamanho aqui, ó. Porque se o espelho for menor, esse raio aqui não chega no cara e esse aqui não chega. Então, isso aqui é um tamanho mínimo do espelho, eu vou chamar de X. Ele vai querer que a gente prove que esse X é a metade da altura do cara. É isso que ele quer que a gente prove. Ó, ele fala assim no item B. Prove que o tamanho mínimo do espelho para que a pessoa possa se ver de corpo inteiro não depende da sua distância do espelho. Então, tipo assim, para você se ver por inteiro, não importa se você está perto ou longe. Não depende da distância e vale H sobre 2. Né? Porque ele falou que a H é a altura da pessoa. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa de 1,80 m, para que ela consiga se enxergar por inteiro, ela vai precisar de um espelho de 90 centímetros, no mínimo. Tá? E assim sucessivamente. Como é que eu vou provar isso? Vocês viram que ele já foi bonzinho, né? Ele desenhou a imagem aqui atrás. Ele já poupou para a gente vários trabalhos. Aqui está a imagem do cara. O que que eu quero provar? Eu quero provar que o x é h sobre 2. Tá bom? Como é que eu provo isso? Eu procuro triângulo aí. Procura semelhanças de triângulos, tá? Para que eu consiga achar essas semelhanças de triângulo, gente, eu vou ter que fazer uma gambiarra. Eu vou ter que, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Ó, tá vendo esses dois tracejados? Foi eu que fiz, tá? Ah, por que que você fez isso? Porque eu queria enxergar triângulos semelhantes. Então, o que que eu percebi? Se eu traçar um segmento aqui, ó, do espelho até o a linha, até o aqui, e traçar um outro segmento daqui a aqui, eu tenho um triângulo pequenininho aqui, ó. Tá vendo ele? Ele é semelhante ao triângulo grandão. Olha aqui, ó. Se eles são semelhantes, vamos fazer a razão de semelhança. Gente, olha para o triângulo pequenininho, ó. Quem é no triângulo grande o correspondente ao x? H. Então, x está para H, assim como alguma coisa está para outra coisa. Agora eu preciso achar essa outra coisa. Para eu achar essa outra coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou me aproveitar do fato de que a imagem e o objeto eles são simétricos. Então significa que se a distância do cara para o espelho é d, a distância da imagem para o espelho também é. Adivinha o que que é esse d e esse 2D aqui? São as alturas. Ó, olha para o triângulo pequenininho. Ele está deitado, não está? Quanto vale a altura desse triângulo? Deitado. Vale D, não vale? Ó. E quanto vale a altura do triângulo grandão? 2D. Então, ó,
X está para H, assim como D está para 2D. Primeira coisa, ó. Para você se ver por inteiro no espelho, depende da distância. Olha como é que eu sei. Tchau. Não importa se você está mais longe ou mais próximo do espelho. Se o espelho tiver o tamanho adequado, você vai se enxergar. Agora, quanto vale o X? Pronto. X é só passar o H para cá, ó, gente. É uma conta só. Passou o H para H. X igual a H sobre 2. H sobre 2. Tá aí. Oi. Não depende da distância. Faz o teste. Eu não sei como te explicar isso, mas faz o teste. Tem outra coisa que pode atrapalhar você não se ver por inteiro. Vocês perceberam que o espelho ele está localizado aqui, não é? Ó? Se eu mudar ele de posição, isso também dá problema. Então, por exemplo, eu não posso colocar o espelho muito para baixo. Eu tenho que colocar ele numa certa altura. Então, isso pode atrapalhar. Agora, se o espelho, se a tua imagem aumenta ou não, isso não tem diferença nenhuma. É. Quer ver? Ó, a gente pode até descobrir qual a altura que o espelho está. Eu posso até fazer isso. Quer ver? Ó? Qual que é a altura que o espelho tem que estar? Seria essa altura aqui, ó, gente, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vamos chamar de Hzinho. Porque, ó, percebe que no meu desenho, o espelho, ele começa aqui, ó. E vai terminar aqui. Então ele tem esse tamanho. Mas ele precisa ser colocado exatamente nesse ponto, pois ele não pode ser colocado mais para cá, ó. Então vamos descobrir quanto vale essa altura aqui, ó. Quanto vale essa altura? Vamos chamar de Y, tá? Chamar de Y. A gente consegue descobrir isso. A gente consegue descobrir isso. Alguém tem uma ideia? Esse filho da puta, né? A gente consegue. Alguém tem uma ideia? Ô, gente, de novo, semelhança de triângulo. Olha para isso aqui, ó. Eu vou traçar uma linha aqui, ó, bem no chão, bem no chão, chão. Ó o pequenininho, grandão, grandão. Entenderam? Vamos fazer a semelhança? Ô, gente, tá vendo esse lado Y do pequenininho aqui, ó? Quem é o correspondente a ele no grandão? É a distância do olho até o chão. Porque aqui não é o olho do cara? É o olho do cara. É a distância do olho. É que o meu ficou torto, né? Ficou bem torto, na verdade. O raio aqui, ó. Aqui é a distância do olho. Então, ó, a distância do olho até o chão eu vou chamar de Hzinho, que é uma altura menor. Aí, para eu achar qual é a altura do espelho aqui, ó, eu faço assim, ó. Y está para Hzinho, ou seja, o pequenininho está para o grandão, assim como D está para 2D. Aí eu vou isolar o Y, ó, corto o DD, ficou Y igual a Hzinho sobre 2. Então, qual a receita para você comprar um espelho e se ver por inteiro? O espelho tem que ter pelo menos metade do seu tamanho. E na hora que você for instalar ele na parede, a altura dele tem que ser a metade da altura do teu olho até teu pé. Desconta a testa só. É, entendeu? Compra logo um espelho grande, gente. Pronto. Resolve tudo. Aí foda-se, tá? Compra logo uma porra de um espelho grande. Vamos tomar café? Vamos. A gente volta então às 10h30 e a gente deixa esses exercícios para fazer na próxima aula, tá bom? Na próxima quinta. Tudo bem, Malu? Tudo? Né, que eu vi que vocês estavam meio. Mas deu, entendeu? Deu? Tá.